Olá, bom dia. O programa Notícia de Frente começando agora. São 6h02. Abre aspas. Prefiro perder a vida do que liberdade. Fecha aspas. Palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos falar também da CPI dos medicamentos, porque o relator da CPI não indiciou o próprio pai, mas indiciou a adjunta. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, então, bom dia para você, Kleber Lima. Olha só, vou dar bom dia para você primeiro, porque, afinal de contas, além de ser feriado, como você já fala aqui há uns 15 dias, hoje também é o seu aniversário. Parabéns, que Deus o abençoe. Amém, amém. Feriado, inclusive, por isso, né? Eu dizia. Estou no calendário já. Gratidão. Hoje me fizeram uma surpresa aqui, uma baita de uma surpresa, cantaram parabéns para mim. Gratidão, bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a todos vocês que nos honram com a sua qualificada audiência. Parabéns a todos os aniversariantes de dezembro. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas mais legais que eu conheço ou são de Sagitário ou são de Capricórnio. Ah lá, não pode deixar falar muito, viu, Daniel? Bom dia para você, Daniel. Seja muito bem-vindo, que seja um dia muito feliz e produtivo para você, mesmo que você não tenha nascido no mês de dezembro, viu, Daniel? Sim, bom dia, Luciana, bom dia você que nos assiste, bom dia especial ao meu companheiro de bancada, esse fera da comunicação de Mato Grosso, pessoa que está sendo importante nesse meu processo de adaptação aqui na televisão. E desejar aí muita paz, luz, harmonia, ainda mais sucesso nessa carreira que já é brilhante. Amém. Nosso Acolho. querido Kleber Lima. É isso aí, olha, eu confesso que eu tenho muito orgulho aqui de estar nessa bancada com você, Daniel, e com você também, Kleber Lima. Até vou pontuar aqui que, embora eu já tenha 10 anos, um pouco mais de 10 anos atuando aqui no jornalismo, a gente nunca teve a oportunidade, né, de trabalhar junto a primeira vez, né? Não sei se você gostou, mas eu me sinto honrada de trabalhar, de ter você aqui nessa bancada. A pergunta clássica, foi bom para você? E você falou de signo, né? Sagitário tem toda essa boa reputação. O meu signo não tem muito boa reputação, não, que é Gêmeos, né? Aliás, tem muito mais críticas do que qualidades. Gêmeo é legal, Gêmeo é legal. Isso é verdade, Gêmeo é viu? legal, Às vezes, né? De vez em quando não, porque Gêmeos Não é que tem, tem né, dois, é só escolher o certo. É uma dupla personalidade, né? Tem que ter... É só escolher o certo. Tá bom, o melhor signo então é o meu, não se fala mais nisso, tá bom, gente? Qual que é o seu? Touro. É touro, bom. Trabalhador, Emotivo. um bom coração. Todo mundo judia desse coração, Kleber Lima. Viu? O touro Entendi é bom para melhor os o nosso outros, cenário viu? aqui. Se o Coité pudesse mostrar do que eu estou falando depois. Ai, gente, bom. Vamos lá então, porque olha, as notícias estão quentíssimas e vamos diretamente já para a Assembleia Legislativa, porque ontem, gente, que confusão. Ontem, muitas pessoas foram à Assembleia Legislativa, ocuparam as galerias e o principal motivo é a discussão do passaporte da vacina, que a deputada Janaína Riva quer proibir o passaporte, e a galeria acabou sendo tomada por pessoas que não querem a vacina, não gostam do uso da máscara, condenam também o uso da máscara e não querem saber do passaporte, porque dizem o seguinte: vou perder a minha liberdade. Olha só, vamos conferir então os detalhes agora. A galeria da Assembleia estava aglomerada, muitos com cartazes e faixas pedindo liberdade. A manifestação é em favor ao projeto da deputada Janaína Riva, que proíbe o passaporte da vacina. Uma parte de quem é contra o passaporte também se posiciona contra a vacina. Com o passaporte sanitário, eles estão querendo restringir o meu acesso de ir e vir. A liberdade que eu recebi de Deus, eles estão querendo me tirar. E quando a minha liberdade e as dos meus filhos fica a perigo, eu acho que cada pai, cada mãe, cada cidadão tem que lutar pelo direito da liberdade. A senhora tomou vacina? Não. Por quê? Porque eu acredito que ainda não foram feitos todos os testes necessários para dar nas pessoas de forma geral. Eu sofri já com vacina na minha família por causa de reações e eu sei as consequências que causa uma vacina
alguma reação que possa dar. É por isso que eu estou aqui. Esta professora na galeria que está sem máscara é contra o passaporte, a vacina e também contra o uso da máscara. Na verdade, a máscara ela não protege como dizem que protege, né? Por isso que eu acredito que a máscara ela traz mais malefício do que benefício. Mesmo as pessoas que estão vacinadas estão pegando o Covid. Então, o que adianta você ter um passaporte sanitário se a pessoa que está vacinada também pode transmitir? A senhora não vê eficácia na vacina? É provado cientificamente por vários médicos que essa vacina ela não tem nenhuma quantidade de imunização para o ser humano. E as pessoas estão totalmente assim iludidas. No parlamento, os deputados que se posicionavam em favor à vacina e ao passaporte eram vaiados, como Eduardo Botelho e Valdir Barranco. O projeto polêmico que proíbe o passaporte da vacina em Mato Grosso teve votação adiada devido a um pedido compartilhado de vista. De autoria da deputada Janaína Riva, o texto proíbe a exigência de cartão de vacinação nos estabelecimentos comerciais no estado. O chamado passaporte da vacina já foi adotado através de decretos em estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amazonas e no Distrito Federal. A ideia é restringir o acesso de pessoas não vacinadas a espaços públicos e de alta circulação. Entre os que criticam o passaporte da vacina está o deputado Gilberto Catani, que afirma que a exigência de vacinação restringiria a liberdade do povo e precisa ser respeitada. Eu sou contra, porque eu entendo que você segrega a população, fazendo de certa forma que ou essas pessoas se vacinem e as que não quiserem se vacinar, elas sejam excluídas do convívio da sociedade. Quer dizer, eles não teriam direito de usar um hospital, de usar uma igreja, de frequentar a igreja, de frequentar um ambiente comercial. Então a nossa preocupação é com hoje a minoria, porque é uma minoria, afinal de contas mais de 75% da população já está vacinada. Essa minoria que não quer se vacinar, seja qual for o motivo, quer ter o direito de, se obrigado for a comprovar sua imunidade, a fazer um PCR, um antígeno, mas não obrigatoriamente ter que se vacinar. Por outro lado, a deputada também tem a ciência de que o STF já pediu prazo ao governo federal para se posicionar em relação ao passaporte da vacina, em consonância com a Anvisa. Mais um projeto para a gente fazer um debate e marcar posição. Essa discussão está no STF, o STF deve decidir nos próximos dias. O deputado Catani comentou comigo que acha até que amanhã deve ser a votação no STF. Então o STF deve dar um parecer com relação ao passaporte, se ele realmente vai ser obrigatório ou não, porque nós estamos falando sobre um direito constitucional, então naturalmente a discussão vai ser feita lá. Não acho que esse projeto vá mudar alguma coisa. Eu acho que ele é mais uma posição de cada um com relação à liberdade e à questão das vacinas. Mas eu acredito que essa decisão vai ficar para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, gente, que situação delicadíssima ontem lá na Assembleia Legislativa. Poucas narrativas, mas elas demonstravam que a maioria ali da galeria pensava, Kleber e Daniel. As pessoas são contra o uso da máscara, são contra a imunização, não acreditam na eficácia da vacina. Algumas acham até que a vacina tem um efeito contrário de matar as pessoas, é para matar as pessoas, para adoecer e não para proteger contra a Covid-19. Também são contra o passaporte porque vai ferir a liberdade. E aí eu pergunto, qual a solução que essas pessoas então trazem para combater a pandemia, combater a disseminação desse vírus? Porque se todos os protocolos são rechaçados por elas, podem ser rasgados, de que forma a gente venceria? É muito sério quando você coloca apenas a sua opinião sem analisar. A gente percebeu aí que até uma professora, ela disse que a professora disse que está comprovado cientificamente por médicos que a vacina não protege, que a vacina é um atentado à vida. E eu acredito que essas posições radicais, elas não contribuem para que a gente tenha sanidade, nem mental e nem física, nesse momento pandêmico, onde milhões de pessoas
sucumbiram a essa doença, morreram. E aí vem um projeto como esse, não ao passaporte. E eu pergunto para você, Kleber Lima, diante dessas discussões, são vidas em risco, vem a deputada e diz que é apenas para marcar posição. A pandemia pode ser utilizada para apenas marcar posição? Olha, eu quero começar pela professora. Se essa pessoa desse aula para um dos meus filhos, ou eu demitia ou tirava meu filho da escola, porque ela está desinformando. E sugiro que o empregador dela faça isso também, porque ela não tem condições de ser professora, porque ela está ensinando coisas erradas para as crianças. Não existe nenhuma comprovação científica da ineficiência das vacinas. Ao contrário, o que existe de indicadores científicos é de que o melhor combate ao vírus hoje, como na gripe, como no HN1, como em outras doenças virais, é a vacina. É exatamente o oposto do que ela está falando. Aí a deputada, a deputada Janaína é uma deputada progressista. Normalmente ela se posiciona de uma maneira muito mais interessante e assertiva do que dessa vez. Eu estou estranhando a deputada Janaína. Eu não sabia que ela iria aderir a esse tipo de populismo barato. Porque isso é populismo. Ela não tem nenhuma convicção no que ela fala. Tanto que ela se entrega, não, mas eu preciso fazer o debate, marcar a oposição, ou seja, está errado, mas eu vou fazer meu comercial, né? No popular, é isso que ela está dizendo. Deputada Janaína, não decepcione as pessoas que sempre viram na senhora uma referência de bom senso nessa Assembleia Legislativa. A senhora não está agindo de forma costumeira, não está usando bom senso, presta igualmente um desserviço à sociedade. O seu próprio discurso contradiz a sua iniciativa. A senhora mesma disse que há uma minoria apenas que não tomou a vacina, então você tem que defender a liberdade para a maioria. A minoria precisa se submeter à maioria. Não querer tomar a vacina e não querer usar o passaporte é o equivalente a dizer o seguinte: olha, eu não quero usar a CNH, mas eu vou dirigir meu carro. Né? O Daniel deu alguns exemplos. Olha, eu não concordo com essa lei aqui de estacionar, eu vou estacionar na calçada. Se cada um fizer a sua lei, o Estado acabou. Acabou, aí é pior que o anarquismo, né? Porque cada um faz a sua lei. E aí, como é que fica o direito da maioria, o direito do outro? O direito à vida e à saúde, é isso que nós estamos discutindo. Trazer essa discussão de liberdade para esse debate do cartão da vacina é de uma falta de propósito sem par, é a minha opinião. Daniel, pode comentar à vontade. Eu sei que você também ficou, de certa forma, impressionado Sim. com o que a gente mostrou aqui, porque são posicionamentos, nós respeitamos as opiniões, mas é aquilo que o Kleber Lima disse, nós estamos falando aqui de vidas, de pandemia, de ciência, não é o seu achismo. E os deputados, todos os parlamentares, têm um papel muito importante nesse momento. É preciso ter cautela com as suas ações? Com certeza. A própria deputada Janaína, que é a autora do projeto, citou que são 75% da população já imunizada. Ou seja, quem restou, essa pequena minoria, e entre essa pequena minoria, algumas pessoas chegaram aí lá para pressionar a votação dos deputados, é uma minoria bastante barulhenta e negacionista, né? Porque, como bem citou aí o Kleber Lima, a professora, ela é contra qualquer tipo de medida de biossegurança, né? Então, qual é a solução? Quer dizer que está tudo certo, não existe pandemia, e você, uma deputada, um parlamentar, criar um projeto para que dê o direito, a liberdade dessas pessoas de sair por aí contaminando outras? Eu acho que a questão é essa, porque é uma questão sanitária isso. Nós estamos tratando de vidas, né? E a pessoa não pode ter a liberdade, entre aspas, de ingressar nos locais fechados ou abertos sem usar nenhum tipo de proteção. Uma pessoa que não é imunizada, e a gente sabe que a vacina ela é eficaz, né? Mas a contaminação ainda pode ocorrer. Essas pessoas podem ser grandes vetores de contaminação, né? Então, não, elas não têm essa liberdade, né? Elas têm que se submeter à maioria, e existir um projeto de lei, uma lei que garanta direitos às pessoas que querem desobedecer à lei. Eu acho que é muito paradoxal
muito estranho, isso não deve passar. Até a informação que nós temos é que alguns outros deputados, como o Eduardo Botelho e o Max Russi, vão fazer outras propostas, um substitutivo integral, para que tenha um outro tipo de projeto aceitando sim, estabelecendo sim o passaporte da vacina em Mato Grosso. Exatamente, porque houve pedido de vista por parte do deputado Eduardo Botelho e aí nesse momento houve inúmeras vaias, viu? Toda a galeria ocupada criticaram os deputados, o Barranco também, que inclusive passou maus bocados durante a pandemia, ficou lá entre a vida e a morte, você até citou aqui ontem, né, o caso do Barranco. Todos os parlamentares, eles nem rechaçaram o caso do passaporte, eles apenas estavam se manifestando sobre a importância da imunização, viu, Kleber e Daniel? Isso chamou muita atenção, ficou muito claro ontem. Ou seja, qualquer medida que você colocasse ali na Assembleia para relembrar todo um protocolo de biossegurança, os deputados ganhavam vaias. E os deputados, naquele momento, estavam defendendo o que? A vida, defendendo a ciência. Mas aí, gente, houve o pedido de vista para que os deputados pudessem pensar a melhor. Por quê? Ontem seria a segunda votação. Se tivesse, no caso, a aprovação desse projeto, estava valendo já, então. Ia para a sanção, então, do governador Mauro Mendes. Ele que ia decidir se ia vetar ou não, ou se ele iria também autorizar esse projeto. E aí, mais tarde, o deputado Max Russi disse o seguinte, olha, então eu vou colocar um projeto na casa também, um projeto pedindo o passaporte. Por quê? O deputado Max Russi, vamos lembrar que ele foi para a Europa recentemente, em uma comitiva com o governo de Mato Grosso, e o que ele encontrou na Europa foram situações completamente diferentes. Claro, a Europa está interessada em combater a pandemia porque perdeu também grande parte da sua população e lá na Europa você não pode entrar, em outros países também, você não pode ter acesso a um restaurante se você não apresentar lá que você foi imunizado. E aí ele... Come na rua, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos com o presidente. Poxa, gente, são medidas para proteger a saúde, a vida, não é colocar coleira, não. É colocar consciência de que você precisa se proteger e proteger o próximo, Kleber E outra, Lima. Luciana, só complementando, a presença dessas pessoas ontem lá, os militantes, é uma prova de que a desinformação chegou muito longe, né? Fez a cabeça, fez mentalidades, mudou a cabeça de muita gente, a ponto delas chegarem, presenciarem e irem à Assembleia para tentar defender um ponto de vista absolutamente desconectado com a realidade. Eu sobre isso, eu até digo o seguinte, me questiono aqui, Daniel, se elas foram ou se foram levadas, né? A impressão que tem é que foram levadas, é claque. A claque é isso, ela vai lá para bater palma. Claque é aquilo, inclusive, que a gente via nos programas de auditório antigamente, né? Quando era para aplaudir, o produtor levantava a plaquinha, aplaudam. Aí as pessoas, aí quando era para vaiar, já volta a plaquinha, vaiem, a pulpo, né? Então assim, uma alienação plena, absurda, a esse tipo de comportamento. Mas você critica todo mundo que diverge você. Não, tem coisa que não é discutível, né? O direito à vida, por exemplo, não é discutível. Ele é universal. A pessoa não tem direito sequer de praticar eutanásia, nem a eutanásia, que é tirar a própria vida, interromper. No Brasil é permitida. Aí você quer poder andar por aí sem se vacinar e sem ser identificado como uma pessoa que não se preocupa. Então, não dá, amigo. Desculpa, essa aí vai passar. Só lembrando de um fato... Parabéns ao deputado Botelho. Claro. Passou por isso, passou pelo drama de ir para a UTI, de perder, de chegar próximo da morte. Parabéns ao deputado Valdir Barranco, que também sabe. E, infelizmente, a deputada Janaína demonstra que não tem empatia sequer com os membros da sua equipe. Ela tem, como foi lembrado ontem aqui pela Luciana Gavilha, uma assessora querida, colega de todos nós, que passou assim dias e dias e dias na UTI para se recuperar da Covid. Então ela parece que não está enxergando a dor dessas pessoas. Não está enxergando que nós já ultrapassamos a marca de 14 mil mortes em Mato Grosso. Não é isso? Exatamente. Não está enxergando que nós já passamos a marca de mais de 600 mil mortes no Brasil de Covid. De quê? De Covid, não é de outra coisa. Sem contar as outras. Mas não morre. Morreram pessoas, infelizmente, de outras causas nesse período. Mas só por conta deste vírus
foram esses quantitativos. Exatamente. E ainda falando sobre isso, eu vou trazer agora uma participação ao vivo do repórter Oliveira Júnior, porque, gente, em Cuiabá tem modificações em relação ao passaporte. Quem vai trazer todos os detalhes agora é o Oliveira Júnior. Oliveira, a notícia em suas mãos, conta pra gente, existe modificação então em relação ao passaporte aqui em Cuiabá? Sim, é verdade, Luciana. Bom dia para você, bom dia, Kleber, Daniel Petengil, você que acompanha o programa A Notícia de Frente em todo o estado. Antes, vou dar um pitaco também sobre esta votação de ontem. Como vocês mesmos comentaram aí, o STF deu um prazo ao governo federal de 48 horas para se posicionar sobre esse passaporte. Então, esse prazo vence hoje. E por que o deputado Botelho pediu vistas, né? Os deputados não aprovaram a segunda votação? Porque vão no embalo da decisão do STF. Né? O STF deve aguardar o governo, e se o governo não se posicionar, então vai ser uma decisão monocrática aí que vai obrigar ou não todo mundo a usar o passaporte da vacina no país. Então vamos aguardar o dia de hoje com muita expectativa a respeito dessa decisão no âmbito federal. E aí todos os estados e municípios vão ser obrigados a seguir. Olha, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, assinou na quarta-feira um novo decreto revogando a exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid, denominado de passaporte sanitário, para entrada em hospitais públicos e privados nos órgãos públicos. Segundo a Secretaria de Comunicação, a decisão atende solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB seccional, em Mato Grosso. O prefeito destacou também que está prezando pelo constante diálogo. Conforme ele, outros segmentos da sociedade foram ouvidos e ajudaram a tomar a decisão. O decreto anulando o passaporte da vacina nesses locais ocorre após várias críticas dos vereadores na sessão plenária da última terça-feira. O passaporte também foi criticado por diversas entidades. Vale lembrar que na 18ª Parada da Diversidade, realizada no último sábado, a Prefeitura informou que exigiria o passaporte da vacinação, porém não apresentou estrutura suficiente para atender a demanda. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada. Então, Oliveira, a gente sabe também que foi uma movimentação da Ordem dos Advogados do Brasil, porque se as pessoas pudessem ter acesso ao serviço de saúde. É claro que exceções, elas são importantes, precisam ser levadas em consideração, porque não pode também cercear direitos que são fundamentais, como a saúde, por exemplo. E a gente sabe também que tem pessoas que não podem tomar a vacina, mas existe uma prescrição médica para tal, isso aí. né? Então, ou seja, esses itens serão respeitados? É claro que sim, serão respeitados, porque a gente está falando o quê? De saúde. Então, também tem uma medida importante aqui em Cuiabá para trazer essa flexibilização, porque essa é a palavra. Tolerância é flexibilização, não pode ter radicalismo. Casos excepcionais devem ser tratados como exceção, isso, mas a lei tem que definir a regra geral e prever as exceções, é simples assim. Que houve até uma confusão sobre o primeiro decreto do prefeito, e ele depois, antes mesmo de editar esse decreto, ele teve que ir à imprensa e dizer: não, pessoal, eu não vou, nós não vamos proibir que a pessoa em situação de urgência e emergência não entre, não ingresse no hospital. Não é isso, mas ele não tinha feito essa comunicação de forma mais assertiva. Agora, esse projeto trouxe esse ajuste para que as pessoas saibam que ninguém vai deixar de ser atendido por questão de passaporte da vacina. Exatamente, mas aí, em relação ainda a esse tema tão polêmico, ontem o presidente Jair Bolsonaro, não apenas ele, mas o próprio ministro da Saúde, Queiroga, que é médico, o presidente disse: olha, eu prefiro perder a vida que a liberdade, se referindo à vacina. E depois o próprio ministro, que é médico, disse: olha, eu vou reiterar as palavras do presidente da República, eu concordo, a liberdade em primeiro lugar, como se ambos nunca tivessem se submetido às regras para ter a liberdade. Por que somente a vacina é que fere a liberdade do brasileiro? A vacina é um problema para que você possa ir e vir? Ou seja, são dizeres, Kleber e Daniel, nesse momento de pandemia. Tomara a Deus que a pandemia esteja chegando ao fim, mas a gente não sabe. Infelizmente, outras nações temem que seja uma nova onda. Sabemos aqui que entre a primeira e a segunda onda no Brasil, pelo menos, houve um recuo, depois veio com muita força.
e acabou nos pegando de surpresa. E sabemos que isso pode se repetir, embora ninguém deseja isso. E o que pode impedir isso? Justamente a vacinação. A gente não pode fingir que os números não existem. O que foi que fez com que a pandemia recuasse em grande parte do planeta? Assim que começou a imunização. No Brasil, qual era o número de mortes diárias? Qual o número que chegou a acontecer de mortes? 4 mil mortes por dia no Brasil, quando não tinha ainda a vacina. A vacina começou a ser administrada lá no período de fevereiro, demorou ainda uns 6 meses para que a gente pudesse ter esse impacto positivo. Então, se a gente está respirando um pouco mais aliviado nesse momento, falamos de muitas medidas de flexibilização, é graças à vacina. Então, nesse momento, não dá para a gente colocar a vacina como sendo o terror, demonizar a vacina, como se ela não fosse eficaz, como se ela não fosse importante. E eu digo isso porque nas últimas semanas está diminuindo o percentual de imunização. E por que isso acontece? Sabemos que tem as festividades acontecendo, as capitais cancelando as suas festividades e pedindo para a população, olha gente, falta pouco para alcançar aí 85% de imunização, a gente não sai da casa dos 65%, olha o quanto é importante você se vacinar, os números estão caindo, mas aí as pessoas ainda continuam negando a eficácia da vacina e dizendo mais, olha, a vacina mata. É um assombro esse posicionamento do ministro Marcelo Queiroga, porque ele é médico. E ele foi colocado no cargo após aquele mandato desastroso do general Eduardo Pazuello, que inclusive está sendo responsabilizado criminalmente por muitos atos aí de negligência, de omissão no cargo. Não era uma pessoa da área. Após isso, e depois de muita pressão, inclusive do Congresso, o ministro Marcelo Queiroga foi colocado no cargo como uma pessoa mais ponderada, mais moderada. E isso até teve uma certa vigência por alguns meses, mas isso não durou muito também, né? Uns 5, 6 meses ele já começou a absorver muito desse discurso negacionista, ouvir pessoas aí, ele que é um médico, né? Ele tem que ouvir mais os cientistas, ele começou a ouvir gente que não tem preparo nenhum nessa área, e ontem acho que foi o ápice, né? Um médico, uma pessoa que comanda a saúde pública brasileira, dizer que é mais interessante, às vezes, você lutar pela liberdade e se morrer, morreu. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Desrespeitando mais de 630 mil mortos nessa grande tragédia que é a pandemia, a maior do século. Então, vindo esse tipo de declaração do presidente não surpreende, porque todos já meio que esperam algum tipo de declaração nesse sentido. Ele disse que vacina é como se fosse coleira, né, ontem. Mas o Marcelo Queiroga deveria adotar outro tipo de postura, né? Porque ele é uma pessoa que todos têm que se espelhar, né? Ou deveriam ter que se espelhar, porque ele é o ministro da Saúde. Mas ele realmente desrespeita o cargo que ele agora está investido. Como médico, né, ele está rasgando o juramento de Hipócrates, que todos os médicos fazem, que é o juramento de defender a vida acima de tudo, né? Esse deveria ser o papel. O problema é o seguinte, é a influência do líder, né? Isso é muito comum. O líder influencia o staff de uma maneira forte, né? Então, assim, um líder que age da maneira que o presidente age, ele vai ter ministros que vão corresponder a esse comportamento. Aliás, o Queiroga não é o primeiro ministro a protagonizar absurdos nesse time aí do atual presidente da República. Por falar em pandemia e em mortes, Luciano e Daniel, eu quero aqui dar um aviso rápido para as pessoas que o corpo do engenheiro Gilson Oliveira, que foi delegado regional do trabalho aqui em Mato Grosso e também foi presidente da antiga companhia de saneamento do estado de Mato Grosso, a Sanemate, pai do ex-vereador Marcos Fabrício, pai do advogado Eric Botassini, do Tiago Botassini e outros, está sendo velado desde ontem à tarde na Capela Hortências, na Sala Hortências da Capela Jardins, e o sepultamento será às 10 horas de hoje, no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá. O cortejo sai lá da Capela Jardins às 9 horas, tá? Então, assim, as pessoas que conhecem ou conheciam o Gilson e conhecem
a dona Nerli, que é a sua companheira, ou algum dos filhos, tem ainda essa oportunidade aí de render as homenagens ao Gilson agora pela manhã. Obrigada, Kleber, pela Morreu informação. de Covid, viu? De Covid, né? Morreu de Covid, ficou 7 meses tentando se recuperar da Covid numa UTI lá em Salvador, passando todo tipo de sofrimento. Não é um caso único, há vários casos, eu conheço mesmo uma outra pessoa que também está, depois de ter sobrevivido à Covid, está quase um ano internado em UTI, tentando sobreviver às sequelas da Covid. Então é disso que a gente está falando, a gente não está falando de uma gripezinha qualquer, como alguns pensam, né? Como o presidente, aquela professora que falou, e inclusive não usou máscara, né? Não. Ela, assim, eu não vou cumprir a lei, eu não vou cumprir nada, como se o Estado sou eu, é o que ela está dizendo. Então, assim, essas pessoas, sob o pretexto de defender a liberdade, elas exercitam um estado de absolutismo pleno, né? E de imposição, misturado com anarquia também. Porque não, eu faço o que eu quero, eu sou eu que mando, e, enfim. Para que serve o Estado, para que serve a Só lembrando que essa discussão sobre o passaporte da vacina em outro estado, foi na Câmara Municipal de Porto Alegre, terminou em confusão, porque as pessoas, parte das pessoas que estavam lá defendendo a liberdade total, ergueram um cartaz com a suástica do nazismo. Ou seja, isso é crime, né? É crime. Um absurdo. Logicamente, alguns vereadores, parte dos vereadores, se revoltou com isso, deu confusão, tiveram que anular essa sessão para uma posterior discussão sobre o passaporte vacinal. Apologia ao nazismo, é crime. É crime. No E Brasil. ponto final. Em boa parte dos países do mundo. É crime. Gente, olha só, eu vou para algumas mensagens, já vou chamar um comercial, viu? Vamos lá então. Tem muito a ver com esse assunto, eu preciso então dar destaque a isso. Vamos lá. Bom dia, bancada. Como pode uma pessoa contestar a eficácia da vacina, a eficiência da vacina? Será que vive em outro planeta? Se não fosse a vacina, acredito que já teríamos mais de milhões de mortes de Covid. Não quer tomar vacina, não quer usar máscara, que fique em casa e respeite a maioria. Infelizmente, esse é um mau exemplo que vem de Brasília e nem precisa dizer o nome. É o Elias Veríssimo, lá de Várzea Grande. Parente do Jaime Veríssimo. Veríssimo, de Várzea Grande ainda, né? É muita coincidência não ser, né? Bom dia, bancada. Kleber, parabéns ao que você disse à deputada Janaína. Sou mulher eleitora e pagadora de impostos. Por isso digo, em Mato Grosso, mulheres brigam tanto para serem reconhecidas na igualdade e quando chega ao topo decepcionam. Janaína não fugiu à regra. E digo mais, sou a favor de exigir passaporte. Não tem que ser levado pela polícia a vacinados para hipocrisia, deputada. E outros iguais é risco de vida e de respeito a quem se cuida. E mesmo você entrar numa casa e roubar. Quem não vacina, rouba o direito de quem vacinou. Revoltante. Isso aí. É a Marli aqui. A gente pede uma coisa aí. Diga. Luciana, explica, por favor, o que é passaporte. Minha sogra está ficando... Há 80 anos, 86. Minha sogra com 86 anos está assistindo e falou, agora eu não posso nem ir ao médico, não tenho passaporte. Expliquei, aí vejo que muitos estão igual a ela. Não, gente, não é nada disso. Né? É o medo. E a gente acabou de mostrar aqui uma participação ao vivo do Oliveira dizendo que em Cuiabá, onde foi implantado o passaporte, havia a necessidade das pessoas que iriam ser acompanhantes de pacientes em hospitais e também buscar atendimento, precisava comprovar. Mas não existe mais isso. Por enquanto, Por né? enquanto. É uma regra agora que você, mesmo que não tenha se imunizado, não precisa comprovar então, né? E aí você vai ter acesso sim à saúde. Ninguém vai ficar sem atendimento à saúde porque não se vacinou. Aliás, a vacina é para garantir a saúde. Agora, chama atenção esse exemplo da mãe dela, dessa telespectadora, porque é o seguinte, uma pessoa de 86 anos, ela tem a saúde mais frágil do que uma pessoa, em tese, né? Mais tem alguns casos que não, mas o sistema imunológico dela é mais baixo, ela é uma pessoa mais vulnerável a pegar, inclusive, doenças virais. Aí você vai permitir que uma pessoa mais jovem, que tem todas as condições de tomar a vacina, para mas não tomou, que ela cuide de uma pessoa assim tão vulnerável. Então, assim, vai contra a lógica e o bom senso. O correto aí, ela não se identificou, a telespectadora, não. Né? É assim. A Marli, não é? Deixa eu ver, essa não é a Marli. Não é a Marli, acho que é outra. Mas o importante é o seguinte,
As pessoas têm sim o direito à saúde, os idosos não serão prejudicados, ainda que eventualmente a lei não tenha previsto, mas é óbvio que o bom senso diz que tem que prever, que ela tem direito, e se ela tiver uma indicação médica para não ser vacinada, ela não vai ser obrigada a ser vacinada nessas condições. Por quê? Porque o objetivo da vacina é a garantia da vida, é a proteção à vida. Se ela já tem uma indicação que a vacina oferece risco para ela, ela não vai tomar vacina. É como algumas pessoas que não podem se submeter a cirurgias porque não resistiriam à anestesia. Então o que ela é feita? É feito um outro tipo de tratamento, ela não vai ser submetida à anestesia. Por que adianta? Né? Eu vou operar do pé, mas vou morrer do coração. Então é melhor não operar do pé, né? Vai fazer outro tipo de tratamento. É um exemplo, né? Se você permitir, Luciano, posso ler o trecho da matéria aqui, só para ficar um pouco mais claro essa situação? Vamos combinar uma coisa então, Daniel? Eu bloco. vou chamar o intervalo, aí eu tenho que ler mais mensagens sobre esse tema e você, por favor, já deixa aí separado para trazer para a gente, viu? Porque a gente avançou aqui no horário, são 6 horas e 37 minutos, eu vou para o intervalo e a gente fica agora com imagens da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, sem movimento agora, mas uma imagem linda e olha o sol, gente, vai ser quente hoje de novo, hein? Tá bem abafado, viu? Vai com Deus, vai com fé, tome a vacina, tá bom, gente?